TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação. Agora são 2h19 e você vai ver a reunião da Comissão de Educação e Esporte. A presidência é do vereador Gustavo Peta. Acompanhe. Bom, gente, boa tarde a todos, a todas. Eu quero agradecer a presença de todos aqui no plenário da Câmara. Nós estamos iniciando, então, os trabalhos da segunda reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas. Nós temos hoje como pauta um debate sobre o Plano Municipal de Educação e, em seguida, votação de diversos projetos de leis que estão aqui prontos já para discussão, para parecer e para voto. Mas aí são matérias mais deliberativas da comissão. Então, como primeiro ponto de pauta, nós vamos fazer um debate sobre os desafios e as metas do Plano Municipal de Educação. Já está comigo aqui, com presença na mesa, o vereador integrante, membro dessa comissão, o vereador professor Alberto, o professor Luiz Roberto Marighetti, que representa aqui a secretária municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação, a secretária Solange Pellicer, o doutor Rodrigo Augusto de Oliveira, promotor de Justiça da Infância e da Juventude, e a professora Solange Loureiro Pozzuto, que é presidenta do Fórum Municipal de Educação e também representa a POSP. Quero também registrar aqui a presença, e nós vamos registrar durante todo esse debate a presença das pessoas, mas quero registrar aqui a presença do Rogério Bezerra, que representa aqui o vereador Pedro Tourinho, da Alessandra da Silva, diretora de Ensino Campinas Leste, da Diretoria de Ensino Campinas Leste, do Natan Rocha, da União Campineira dos Estudantes Secundaristas, e do Adriel de Oliveira, que também é diretor da POSP, Sindicato Estadual dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. O nosso objetivo nesse debate, nós tivemos a primeira reunião ordinária da Comissão de Educação e nós deliberamos na primeira reunião de que um dos objetivos centrais da Comissão de Educação nesse próximo biênio será o acompanhamento da lei que instituiu o Plano Municipal de Educação. Esse plano foi constituído a partir da realização de uma conferência municipal de educação que reuniu representantes dos diversos segmentos, diversos setores da sociedade civil, da educação de Campinas, uma conferência ampla, muito legítima, e que resultou numa proposta de Plano Municipal de Educação. Independente de algumas divergências, de algumas polêmicas presentes na aprovação do plano, o fato é que é um plano com metas bem claras, bem objetivas e bastante até ousadas em alguns aspectos. Então, é um instrumento muito importante para todos aqueles que defendem educação pública, gratuita, de qualidade, e também um maior controle ou uma maior regulação do poder público em relação ao ensino privado, né? Eu acho que há dois vetores importantes que o plano carrega, que é o de fortalecer a qualidade e a educação pública gratuita no município de Campinas, mas também de atuar a partir de mecanismos, evidentemente, há divisões de poderes, né, entre os entes federais, o ente federal, os entes estaduais e municipais, mas no sentido também de regular e de garantir qualidade quando a iniciativa privada oferece educação no nosso município. Então, esse plano foi aprovado e nós já temos aí alguns anos da aprovação desse plano, né? Ele foi aprovado por essa Câmara, mas nós já temos, vamos dizer assim, nós já estamos indo, se você considerar o ano de 2016, que foi o ano da sua aprovação, nós já chegamos ao 4º ano da aplicação do plano. E o plano vai até 2025, completando aí 10 anos do que foi traçado e aprovado pelos vereadores dessa casa e sancionado pelo prefeito. Então, qual o objetivo dessa reunião? Nós vamos, primeiro, ouvir o representante da Secretaria Municipal, dizer que nós também convidamos
para estar junto com a gente aqui na mesa dos trabalhos e apresentar os resultados do plano à rede estadual, mas a rede estadual acabou enviando um representante para participar como ouvinte, observador, mas não se dispôs a estar aqui conosco apresentando os dados do Plano Municipal de Educação relacionado à rede estadual. Então, quem nós vamos ouvir hoje é o professor Luiz Roberto Marighetti, que terá a oportunidade de apresentar a essa casa. Nós estamos ao vivo também pela TV Câmara e também nas redes sociais. O que foi feito do ponto de vista da Prefeitura Municipal em relação ao plano nesses últimos anos. A nossa expectativa é ouvir o quê? Quais as metas que foram concluídas, né, que foram correspondidas, aquelas que nós não conseguimos, enquanto município, chegar nesses primeiros anos, as falhas, as virtudes, né, uma avaliação desse último período. E depois de ouvir o professor Luiz Roberto, nós teremos também a oportunidade de ouvir o doutor Rodrigo de Oliveira, que abriu, no âmbito do Ministério Público, um inquérito para verificar, acompanhar as metas do Plano Municipal de Educação. Então, nós teremos a oportunidade de ouvir o doutor Rodrigo, assim como ouvir a professora Solange, que é a presidenta atual do Fórum Municipal de Educação, com as suas observações também. Depois disso, nós vamos ter aqui as palavras aos vereadores e, por último, também ao público aqui presente. E gostaria também de chamar para compor a mesa com a gente a professora Daniela Zanqueta, que é vice-presidente do Sindicato dos Professores de Campinas, do Simpro Campinas. É o sindicato que representa os professores da rede privada de ensino de Campinas e região. Então, professora Daniela, seja bem-vinda. Tá? Professor Alberto, se tiver alguma colocação. Não havendo, anunciando também a presença do professor Cláudio Borges, que representa aqui o coletivo de educadores da rede municipal de Campinas. O professor Cláudio também participará da mesa? Não, só irá acompanhar. Tá bom, então, agradecendo a presença também do professor Cláudio, que está aqui conosco. Então, eu já acho que apresentei aqui um pouco o objetivo, então nós já passaríamos a palavra para a Secretaria Municipal de Educação, que vai ter até um tempo um pouco maior do que os outros debatedores, para poder fazer a apresentação, e depois nós vamos ouvir os nossos convidados. E já passo a palavra para o professor, já pedindo para que o professor fale um pouco sobre pelo menos uma questão que tem sido recorrentemente alvo de muito questionamento, de discussão, que é em relação tanto à realização da Conferência Municipal, que, de acordo com o plano, estava prevista para o seu segundo ano, né, e também em relação à lei sobre gestão democrática, que também, de acordo com o plano, estava prevista para ser aprovada no primeiro ano seguinte. E nós estamos aqui na Câmara de Campinas e, pelas informações que eu tenho, essa lei, nem a proposta de lei ainda não chegou a essa casa, e é uma proposta de lei que tem iniciativa do Poder Executivo, né? Eu, como vereador, o professor Alberto, como vereador, nós não poderíamos apresentar essa proposta, porque, mesmo ouvindo toda a sociedade, porque ela já teria vício de iniciativa. Então, nós precisamos esperar que o Executivo envie, para que aí a gente possa discutir, debater e aprovar o quanto antes essa lei que fala sobre gestão democrática na rede municipal. Então, passaria então agora a palavra para o professor Luiz Roberto, para ficar aí à sua disposição alguns minutos. A gente combinou em torno de uns 15 minutos, né? Para que a gente possa depois ouvir com menos tempo os nossos debatedores e também abrir para questionamentos do público. Obrigado. Bom, eu queria desejar boa tarde a todos, parabenizar a iniciativa. Acho que é importante a iniciativa da Comissão de Educação de abrir para discutir esse tema. É um tema bastante importante, a questão
dos planos, processo de avaliação, mas, sobretudo, monitoramento, que é um pouco o que eu vou falar aqui, e acho que já cabe uma distinção. A Secretaria não faz a avaliação do plano, a Secretaria faz só o monitoramento. Depois, numa das questões que o vereador coloca, eu explico melhor isso, mas acho que para nós é bastante importante ter essa oportunidade de demonstrar um pouco aquilo que a gente vem monitorando. Então, queria, na figura do vereador Gustavo Peta, cumprimentar os outros vereadores da Casa, cumprimentar também o Ministério Público. Tem sido uma parceria importante também para a Secretaria de Educação, para a discussão de várias questões. A professora Solange, que representa o Fórum Municipal de Educação, a professora Daniela também, atuante na área da educação, embora no setor privado, mas com atuação também no Fórum Municipal de Educação e uma parceira nossa. Vou tentar... Os dados que nós trouxemos foram dados que... Resultado do monitoramento. O monitoramento, vereador, ele é muito... o relatório do monitoramento ele é bastante extenso. Depois a gente pode, inclusive, fornecer esses dados para a Câmara, mas é um relatório bastante grande, mais de 200 páginas, né? A gente costuma dizer que, muitas vezes a gente acha que elaborar o plano é difícil em função das divergências, né, da estrutura que é preciso montar para fazer as conferências, mas, na verdade, o monitoramento e a avaliação é a parte mais difícil, porque pressupõe um trabalho bastante grande e bastante perseverança. Precisa perseverar para manter ali, né, acompanhando os dados, para poder conseguir monitorar. Vocês vão ver na apresentação que não é uma tarefa muito simples. A apresentação ela é um resumo desse relatório de monitoramento, né? Relatório esse cujos dados estão inseridos no sistema que o MEC disponibiliza para que os planos sejam monitorados. Então, são dados que são públicos, né? O que a gente aponta de monitoramento estão inseridos nesses dados. Mas, como eu disse, não cabe à Secretaria de Educação fazer juízo sobre isso. Ela monitora. O juízo, quem faz juízo do andamento do plano é a sociedade através das conferências municipais. Por isso que a lei, de forma bastante sábia, prevê a realização das conferências. E aí eu já aproveito para responder a primeira questão que o senhor coloca. A nossa lei ela prevê a realização de conferências e prevê a realização dessa conferência pelo fórum. É importante entender que tem que ser assim, porque para garantir independência do processo. Então, a Secretaria de Educação e os outros órgãos que compõem esse território que vai ser avaliado, a Secretaria Estadual de Educação, a rede privada de escolas, quer dizer, a FUMEC, CEPROCAMP, todos os outros órgãos oficiais que compõem esse território que está sendo objeto desse plano, é importante que esses órgãos oficiais não sejam eles que realizem essa conferência, para garantir justamente a autonomia da sociedade para fazer juízo dos dados do monitoramento. Então, o processo ele é mais ou menos o seguinte: a Secretaria de Educação monitora parte dos dados, aqueles dados que dizem respeito à sua área de atuação, como o senhor bem falou na fala inicial, dados referentes à rede estadual, a gente tem acesso a uma parte, somente naquelas onde a Prefeitura Municipal atua em regime de colaboração, e também alguns dados das escolas técnicas em função da existência no território da FUMEC CEPROCAMP, que é uma iniciativa também da Prefeitura Municipal, né, também da administração do município. Os demais dados, inclusive os referentes à rede privada e ensino superior, nós não temos alçada para poder alcançar essas informações. Então, mesmo o monitoramento ele deve ser feito não só pela Secretaria Municipal de Educação, mas existem outras esferas que precisam também fazer o monitoramento para que ele seja completo, né? Então, essa é a primeira questão. Feito o monitoramento, de posse dos dados do monitoramento, deve-se produzir um documento base, baseado nessas informações do monitoramento,
para que a conferência, então, de forma legítima, possa fazer juízo sobre o plano, que é o que nós chamamos de avaliar o plano, fazer a avaliação. Então, o processo é um pouco esse. Eu não sei se eu respondi a contento a questão que o senhor coloca, mas as conferências, então, conforme estão indicadas na lei, elas são de incumbência do Fórum Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação. Então, só para eu entender, então a resposta é que nós temos que ouvir o fórum sobre a não realização da conferência, que é a responsabilidade do fórum. Na verdade, vereador, o que acontece é o seguinte, a realização das conferências também não é uma tarefa simples, então também não estou aqui na minha resposta transferindo responsabilidade. O que eu estou dizendo é que a Secretaria de Educação e os demais órgãos oficiais eles devem atuar na realização da conferência, mas muito mais como suporte da realização do que propriamente como realizador. Porque senão o que acontece? Fazendo uma analogia aqui, uma brincadeira, é mais ou menos como se a raposa tomasse conta do galinheiro. É importante, então, que a sociedade faça a conferência porque garante-se autonomia para esse processo de avaliativo. A Secretaria de Educação, obviamente, ela participa, mas não é incumbência dela, inclusive, conforme está descrito na lei, isso. Então, na verdade, é isso que eu estou dizendo, né? Então, acho que é a municipalidade, mas a figura institucional a qual cabe a responsabilidade, ou as figuras a qual cabe a responsabilidade de realização da conferência é o Fórum e o Conselho. Bom, essa é a primeira questão. Em relação à questão da Lei de Gestão Democrática, depois na explanação dos dados eu volto nisso, mas em relação à questão da Lei de Gestão Democrática, o senhor tem razão, há um atraso no envio da lei. Foi importante o senhor ter colocado isso, porque o meu contato, o meu e da Regina, né, Regina Série, que está ali, é também assessora da Secretaria, ela, inclusive, é a pessoa que coordena esse processo de monitoramento, por isso, inclusive, ela está aqui. O nosso primeiro contato com a Lei de Gestão Democrática foi porque nós atuávamos numa assessoria que a Secretaria de Educação tem, que é chamada de Assessoria de Legislação e Normas Educacionais. Compete a essa assessoria produzir todos os instrumentos legais, normativos que a Secretaria emite. E tão logo a lei foi aprovada, nós iniciamos a elaboração dessa minuta de lei. O que ocorreu, né? E não estou aqui também eximindo de responsabilidade, mas só para entender o processo. Essa minuta ela foi produzida e a Lei de Gestão Democrática, é importante entender que ela precisa impactar nos colegiados. Então, ela precisa mudar, precisa levar à transformação, à organização de alguns colegiados. Vou dar só um exemplo, né? Assim, o Fórum Municipal de Educação é garantido hoje por uma resolução da Secretaria Municipal de Educação. Nós achamos importante, naquele momento, na elaboração da minuta, garantir a existência do fórum através dessa lei. Por quê? A gente entende que é um instrumento mais sólido, muito mais difícil modificar uma lei do que uma resolução. Assim como outros conselhos, o próprio Conselho das Escolas, havia previsão de alteração do funcionamento, o Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação hoje ele é presidido pela própria secretária, né? Não é assim. O secretário de Educação tem sido assim, né? O secretário de Educação é presidente nato do Conselho. Nós entendemos que isso não é bom para o processo, que é importante que o Conselho tenha uma presidência independente, eleita pelos pares. Então, na primeira versão da Minuta de Lei de Gestão Democrática, ela ficou bastante robusta, porque nós indicamos, do ponto de vista técnico, não fizemos o debate político, mas do ponto de vista técnico, elaboramos uma minuta que levava à transformação de todos esses colegiados. E saímos a campo para fazer esse debate com estes colegiados. Então, tivemos em algumas oportunidades com o Conselho Municipal de Educação, discutindo essa minuta, o próprio Conselho das Escolas, nós fomos até o Fórum, discutimos com todos os segmentos que, de alguma maneira, poderiam ser impactados por essa lei. E abrimos, inclusive, um canal para que a rede municipal, porque se trata de uma lei municipal, os professores, gestores, agentes de educação infantil, os trabalhadores da educação no município pudessem
contribuir. Foi um processo longo, coletamos essas contribuições e, no processo de acolhimento dessas contribuições, um grande contingente de pessoas indicaram que preferiam uma lei mais concisa, né, menor, e que os colegiados depois iniciassem individualmente a adequação dos seus regimentos. E assim a gente fez. Essa lei abortamos a minuta anterior, e essa lei foi elaborada dentro de uma proposta concisa de lei de gestão, que traz apenas algumas questões conceituais, é uma lei mais enxuta, com um prazo para que esses colegiados pudessem se organizar. E o trabalho da Secretaria de Educação relativo a essa lei ele já está encerrado. Do nosso ponto de vista, ela está pronta. Imagino que ela deva chegar no Legislativo proximamente. Não tem como precisar quando, mas acho que ela proximamente deve chegar, porque o debate em torno dela já foi feito. Importante frisar, então, que quando essa lei chegar, ela é fruto desse debate. Ela não é uma lei feita só pela mão da Secretaria de Educação, mas ela é fruto do debate aí desse segmento de profissionais da rede que puderam contribuir. Eu não queria me alongar muito, porque os dados ali eles são extensos. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Só uma observação, esses dados foram apresentados numa audiência pública, porque como a conferência relativa ao plano ela não foi feita, nós realizamos uma audiência pública aberta e já apresentamos esses dados. Então, ele já é de conhecimento, né, da cidade. Bom, então, são dados, como eu disse, referentes ao monitoramento, o monitoramento da Lei 15.029, que é a lei que institui o Plano Municipal de Educação. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Aí, essa primeira questão é a questão que o vereador coloca da realização das conferências. Então, está descrito ali, inclusive, na lei, no artigo 6º, que o município deverá promover a realização de pelo menos 3 conferências municipais de educação até o final de vigência do plano, sendo a primeira realizada no 2º ano de sua vigência, articuladas e coordenadas pelo Conselho Municipal de Educação de Campinas, instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e pelo Fórum Permanente de Educação. Então, foi exatamente isso que eu acabei de dizer. A lei, ela diz quem é que tem que fazer. Então, embora ela diz que é o município, mas ela diz que figura institucional. E acho que é importante que seja assim. Isso é um ganho, não é uma, né, não é uma deficiência da lei. A lei é sábia quando ela aponta isso. E, de fato, nós não realizamos a conferência. Bom, vou entrar já, então, direto nas metas, e a gente fez uma apresentação bem resumida, podemos abrir a discussão depois, se for de interesse dos presentes, e de forma bem concisa, o que alcançou e o que não alcançou, e se for de interesse dos presentes, a gente pode problematizar e tentar discutir quais as dificuldades nós tivemos, né? Então, a primeira meta, a meta 1, então nós estamos descrevendo aqui metas e estratégias, depois a gente entra nas estratégias e tem alguns gráficos resumo, né? A primeira meta, universalizar até 2016 a educação infantil para crianças de 4 e 5 anos de idade. Ali embaixo sempre vai aparecer um indicador, né? Para fazer um monitoramento, a gente precisa ter um indicador, né? Para levantar o dado. Esse indicador percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola/creche. Então, a gente trabalha com um indicador que é a taxa de atendimento. Então, nós consideramos que essa meta está alcançada, porque nós ofertamos um número de vagas que é superior à demanda de crianças nessa faixa etária, né? Então, 4 e 5 anos, essa meta específica ela foi alcançada. Importante também frisar, eu ia falar no início da fala, mas acabei deixando. Esse processo de monitoramento, essa maneira de monitorar, não é uma opção da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Os planos são monitorados no Brasil inteiro assim. Esse padrão de monitoramento ele foi construído pela rede de apoio do Ministério da Educação, através da Secretaria da SASE, a Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino. E por que eu estou falando isso? Porque, para discutir a execução dos planos, em algum momento é importante discutir as dificuldades para a implementação, né?
E eu já começo com uma primeira. Nós estamos, a SASE ela não existe mais. Então, hoje nós estamos, vamos dizer, desse ponto de vista, órfãos de coordenação do processo de monitoramento. A SASE foi extinta e nós não temos, até o momento, não sabemos com quem falar, com quem discutir. E, inclusive, o acesso aos dados ele está fechado. Os municípios, não é um problema de Campinas, mas os municípios e estados não conseguem acesso aos dados. Tá? Então, essa é uma primeira questão. Meta 3 do ensino médio. Então, vocês vão ver que algumas metas, embora não seja alçada direta do município, mas a gente levantou os dados com as diretorias de ensino. Né? A meta 3 do ensino médio, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Esses dados eles são fornecidos, então, pelas duas diretorias de ensino. Né? O indicador é o percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola, e nós consideramos essa meta alcançada em função do indicador. Tá? A meta do período era alcançar 43,87% da população nessa faixa etária, só para esclarecer. E, segundo os dados que foram nos enviados pelas diretorias de ensino, atende-se 46,81%, portanto, acima da meta prevista. Então, nós entendemos que essa meta está alcançada. Meta 7, qualidade de educação básica. Né? Então, a questão do IDEB. Garantir a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem associados aos processos de avaliação institucional. O indicador ali é a média do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental. Depois vocês vão ver a seguinte, que é a mesma meta no fundamental de anos finais. Nos anos iniciais, nós alcançamos, porque a nossa meta era de 6, e a nota da rede municipal de Campinas foi 6,1. Então, nós ficamos acima da meta projetada pelo IDEB. Né? Indicador 7B, né? Médio do IDEB nos anos finais do ensino fundamental. Anos finais. Né? A meta para 2017 era 5,3 e nós atingimos 5,1. Então, nós ficamos nesse quesito abaixo da média. Então, essa meta ela não foi alcançada. Nós trouxemos um gráficozinho aqui, se o senhor me der licença, eu gostaria de explanar, para a gente não lidar com sobretudo com a questão do IDEB de maneira muito tão direta. A questão do IDEB ela precisa ser ponderada. Então, a gente gostaria, até por justiça ao trabalho que as escolas municipais de ensino fundamental realizam, apresentar esse dado. Né? Então, embora nós não conseguimos, embora a gente não tenha conseguido alcançar, eu vou direto para os anos finais, porque nos anos iniciais a gente ficou acima da meta. Embora a gente não tenha conseguido alcançar a meta, é importante observar, pelo dado, olha, acima da média, na média ou abaixo da média, ali estão os dados. Né? As escolas que estão de azul são as escolas que estão acima da média. Nós temos mais da metade das escolas da rede municipal acima da média projetada para o período. E 46% das escolas abaixo do na média. Nós temos um percentual pequeno de 4% só de escolas que estão fora da média, né? Quer dizer, e isso foi suficiente para nos deixar aquém da meta do IDEB que nós tínhamos que alcançar. É importante observar isso, porque se a gente olha a nota seca, a gente pode dar a impressão que não houve avanço nesse processo, e não é verdadeiro. Né? Senhor tá? Luiz, Sim. só para... É que nós já estamos chegando a mais ou menos uns 18 minutos. A gente, evidentemente, vai dar um pouco mais de tempo, mas só para te situar em relação ao tempo. Vou acelerar, então. Tá. No gráfico de baixo, rapidamente termina essa parte do gráfico. Vocês vão ver que em 79% das nossas escolas houve ampliação desse rendimento. Então, isso também é importante considerar. Né? Tá. Bom, meta 9, alfabetização de jovens e adultos. O indicador, taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade. A meta do período era 97,3 e a meta alcançada 97,88. Portanto, nós entendemos que alcançamos essa meta, ela foi realizada. Importante frisar que o analfabetismo em Campinas é considerado erradicado porque o percentual é muito pequeno. Né? A gente chama de...
resíduo, um percentual residual, né? Meta 15, profissionais de educação. O indicador, proporção de docência com professores que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento. A meta do período 77,28 e nós temos o nosso indicador é de 94,63. Então, essa meta ela também foi alcançada. A meta 18, planos de carreira. Assegurar no prazo de 2 anos a revisão dos planos de carreira e estatuto do magistério público. Essa meta está em andamento, não alcançamos ela plenamente. Havia também, para dar conta dessa meta, havia uma rede de apoio também mantida pela SASE para assessorar os municípios e os estados nesse processo, para garantir a padronização do processo de revisão. E, como eu já acabei de dizer, a SASE ela está fora de atuação. Meta 19, a Lei de Gestão Democrática, é aquela questão que o senhor coloca, já apresentei, ela está em andamento, mas nós estamos fora do prazo de fato, né? Ela já deveria ter sido aprovada, a lei já deveria ter sido aprovada. Acompanhamento das metas, ali é um resumo, né? 50% das metas elas foram alcançadas e 50% das metas estão em andamento. Nós não temos nenhuma meta que não foi iniciada, né? Ou que não esteja, pelo menos, em andamento. Isso é importante frisar. Isso em relação às metas. O artigo 4º, então, a gente não pode monitorar só metas estratégicas, que é importante olhar para o corpo da lei, né? O artigo 4º indicava que nós realizássemos um censo demográfico, que iniciássemos as tratativas para a realização de um censo, inclusive para levantar populações quilombolas, ciganos e tal, e a necessidade dessas populações, além de outros dados que são importantes para a política educacional. Nós iniciamos as tratativas, encontramos o parceiro institucional, iniciamos o processo de parceria, mas não tivemos recursos disponíveis em 17 e em 18 para levar a cabo esse censo. Então, essa é um item que não tá alcançado, mas nós consideramos em andamento. Artigo 6º, o município deverá promover a realização de pelo menos 3 conferências, a gente já tratou. O artigo 10º, o município deverá aprovar lei específica disciplinando a legislação democrática, também já tratamos, né? Está em andamento, mas estamos fora do prazo. Artigo 12. A Secretaria Municipal de Educação deverá implantar, até o 2º ano de vigência deste plano, a avaliação anual da rede municipal de educação com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir indicadores relevantes. E aí, lista os indicadores. Esse processo está em andamento. O instrumento ele foi discutido por 2 anos com a rede, também contou com a contribuição. A rede pôde contribuir com esse processo, e esse instrumento está pronto, ele entra em funcionamento ainda nesse semestre, que é um instrumento de avaliação. Daí é importante frisar isso, não é do plano, mas da rede, onde os profissionais da rede avaliarão a própria rede municipal. Está previsto na nossa lei, e isso deve ser feito, deve entrar em funcionamento ainda nesse semestre. Bom, em relação aos artigos da lei, nós temos um gráfico de 100% do processo em andamento, não temos nenhum item concluído, né? Nenhum item foi concluído, então. Em relação às estratégias, acho que eu vou, vereador, direto para o gráfico, porque por conta do tempo, e se as pessoas depois assim entenderem, a gente pode abrir algum item específico, que aí eu não tomo o tempo da sessão. Em relação às estratégias, acompanhamento específico das estratégias, então. Para quem talvez esteja com dúvida do que eu estou falando, a lei está disposta. Nós temos obrigações para a municipalidade no corpo da lei, nos artigos. As metas apresentam algumas obrigações e depois, dentro de cada meta, nós temos um descritivo de estratégias diversas. E essas estratégias precisam também ser monitoradas. Em relação às estratégias, a situação, de forma, a grosso modo, é a seguinte: 50% das estratégias desse período
elas já foram concluídas. 32% dessas estratégias estão em andamento e 18% dessas estratégias não foram alcançadas. Realmente, no quesito em relação às estratégias, é o quesito que nós estamos em maior deficiência, né? Alguns quesitos, inclusive, só vou dar um exemplo rápido, para depois, se assim entender, a gente pode discutir item a item, mas alguns quesitos, porque a política que o município implementa em alguns itens, ele não estava colocado dentro do padrão de monitoramento que a SASE realiza. Vou dar o exemplo, que é o EJA Profissões. Então, embora nós tínhamos uma estratégia de parceria com o CEPROCAMP para oferecimento de atividades técnicas para os nossos alunos da educação de jovens e adultos, no que se refere à educação de adultos integrada ao ensino profissional, o MEC não considera essa iniciativa como sendo a que está prevista no Plano Nacional, portanto, os nossos alunos não são contabilizados. Então, embora a gente atenda alunos assim, pelo EJA Profissões, eles não eram contabilizados. Tá? Resumidamente, é isso. Eu espero que tenha dado para dar um panorama. A gente está à disposição para as questões que possam surgir. Ok, obrigado. Tá bom. Queria agradecer ao professor Luiz Marighetti. Nós vamos anunciar também a presença do José Batista de Carvalho Filho, que é diretor da FUMEC, e do vereador Zé Carlos, que está aqui conosco também. Então, nós vamos diretamente para os nossos debatedores. E aí, até por uma questão de tempo, nós temos um tempo aqui até às 16 horas, a gente ouviria diretamente os debatedores, depois alguma questão do público e também dos vereadores, e no final eu acho que a gente poderia voltar ao professor Luiz Marighetti, porque evidentemente que podem surgir dúvidas, questões, eu acho que seria importante ouvi-lo também no final. Mas então eu já passaria a palavra agora para o doutor Rodrigo, que representa aqui o Ministério Público do Estado de São Paulo. Rodrigo. Muito boa tarde a todos, a todas. Gostaria de agradecer o convite da Câmara Municipal, na pessoa do vereador Gustavo Peta, para estar presente aqui nesse importante evento, não é? Da Comissão de Educação da Câmara, onde se discute aí a efetivação do Plano Municipal de Educação. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa, né, o vereador Gustavo Peta já mencionado, o vereador professor Alberto, o professor Luiz Alberto Marighetti, da Secretaria Municipal de Educação, representando a Secretaria Municipal de Educação, a senhora Solange Pellicer, a professora Solange Loureiro Pozzuto, da POESP, e, por último, a Daniela, que é do Simpro. Então, feitas essas considerações iniciais, né, eu gostaria de dizer que o Ministério Público acompanha com especial interesse, né, essa questão da efetivação, da implantação do Plano Municipal de Educação, como, aliás, já o fizera por ocasião da própria elaboração do plano, né, onde também estivemos acompanhando, e dizer que desde o ano de 2017, né, os representantes da Secretaria de Educação estão aqui, professor também, Sertório, né, presente, não me deixam mentir que a promotoria vem cobrando a realização dessa Conferência Municipal de Educação, não é? Então, eu estava até retomando aqui as respostas. Uma hora foi por conta do orçamento, que não tinha orçamento para organizar. Depois, a informação é de que precisaria ser elaborado um documento base, que até agora não sei em que está esse documento base. O fato é que, até o presente instante, não há uma sinalização clara da realização dessa conferência. E assim, eu acho que é complicado para o nosso município isso, né? O município de Campinas está demorando tanto tempo assim, descumprindo o próprio Plano Municipal de Educação para a realização dessa conferência. Então, acho que tem que ter um compromisso de todos, não é?
para que possamos, o quanto antes, realizar essa conferência. E, claro, eu acho que a conferência seria um ambiente adequado para que pudéssemos fazer uma discussão mais a miúde do cumprimento das metas, né, ou o que deixou de ser cumprido, por qual razão, quais os próximos passos, o que fazemos para que o Plano Municipal de Educação possa avançar no município. A gente não ignora, como bem colocou o professor Mariguete na sua explanação, que há, sim, diversos aspectos que estão caminhando no município, não é? Não, às vezes, com a velocidade que nós gostaríamos, mas que estão caminhando. Por exemplo, a própria questão da falta de vagas em creche, que tivemos oportunidade, inclusive, de fazermos uma escuta social muito interessante aqui nesse ambiente na Câmara Municipal, não é? O Ministério Público, juntamente com a Câmara e outros parceiros, nós organizamos em 2017, né, vereador? Com apoio do vereador, inclusive, Gustavo Peta e outros. E de lá para cá formamos, inclusive, uma comissão que se reúne a cada 2 meses, e a gente vem observando assim, que estão sendo construídas novas escolas, novas creches, ampliadas salas, não na velocidade, né, que nós gostaríamos, mas está acontecendo, não é? Agora, eu tenho dúvidas, por exemplo, estava até conversando um pouco antes de começar o evento com o vereador Gustavo Peta, algumas metas, né, do Plano Municipal de Educação, né, como está a situação real? Por exemplo, a meta 4, que trata da educação inclusiva, né? Diariamente nós recebemos na Promotoria de Justiça situações, né, de crianças, de adolescentes, em busca de uma educação efetivamente inclusiva. Ora porque falta, às vezes, uma sala de recursos, ora porque falta um professor auxiliar, né? Ora porque, às vezes, falta cuidador, inclusive. E aqui eu me reporto, evidentemente, não apenas ao ensino municipal, estou falando do ensino no âmbito do Estado, estou falando das escolas particulares, né? E até acho que nessa parte aqui, onde a gente tem menos problema é com relação às escolas municipais, embora tenhamos também, né? Então, acho que é preciso discutirmos seriamente a questão, não é, do cumprimento da educação inclusiva no município de Campinas, não é? Inclusive com a questão das escolas bilíngues de surdos, não é? Onde a gente sabe que a prefeitura tem um trabalho importante, mas por que não ampliar esse trabalho para outras escolas polo, não é? Outra questão que me traz dúvida, a questão da educação integral, não é? A gente sabe que a educação em período integral é uma meta, não é, a ser alcançada, e o quanto isso repercute, reflete na construção de uma sociedade diferente, no aperfeiçoamento da educação, não é, no nosso país. E aí vem a questão, não é, nós temos crianças de tenra idade, não é, que estão no AG3, educação infantil, com meio período. Não é? Então, nós temos que caminhar, pensar seriamente o que fazer para ampliar essas vagas de período integral para essas crianças. Ah, mas há um sério problema de falta de vagas. Sim, existe esse problema. Nós estamos convivendo com ele e lutando para vencê-lo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é preciso sinalizar. Não é? Não dá para fazer 50 escolas num ano, em período integral, transformar, então vamos fazer um ano 6, outro ano 10, enfim, caminhar nessa direção. E me parece que nessa questão da ampliação do período integral, a impressão que eu tenho é que estamos caminhando muito lentamente, se é que estamos caminhando nessa direção e deveríamos estar. Não é? Então, são só 2 pequenos exemplos que eu gostaria de pensar, de trazer aqui, para a gente poder refletir um pouquinho mais, né? E mostrar o quão importante é a realização dessa conferência municipal, né? Para que a gente possa identificar os problemas,
onde a sociedade precisa se mobilizar, o poder público, e quando falo de poder público, não é, nós estamos mais próximos aqui do município, então a cobrança maior é do município, mas a gente não pode se esquecer que nós temos aí também a responsabilidade do governo do Estado, a responsabilidade do governo federal e também das escolas particulares. Bom, então, muito obrigado pela atenção. E dizendo que o Ministério Público está aberto, não é? E de portas abertas para colaborar nesse processo de discussão. Temos um inquérito civil instaurado, onde estamos monitorando a implantação, o acompanhamento aí do Plano Municipal de Educação, e qualquer órgão, qualquer representante da sociedade, enfim, que queira trazer alguma demanda para o Ministério Público nessa área, sinta-se à vontade, que estamos de portas abertas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Passamos, então, agora... Só um parênteses, até lembrar, nós estamos ao vivo na TV Câmara, e lembrar realmente desse importante trabalho que o doutor Rodrigo coordena no âmbito do Ministério Público. Há alguns anos nós realizamos uma escuta social aqui com a participação da secretária Solange Perissé, diversos representantes da sociedade civil, conselheiros tutelares, e daquilo resultou numa comissão que faz um acompanhamento permanente das políticas que estão sendo implementadas para a superação do déficit de vagas na educação infantil em Campinas. Então, é algo que tem sido feito de modo sistemático e que já tem produzido alguns resultados e que nós continuamos acompanhando, né? Alguns temas de ajuste de conduta, que poderiam ter sido destinados para outros fins, acabaram sendo destinados para a superação do déficit de vagas, graças a esse movimento organizado da sociedade civil, com acompanhamento do Ministério Público. Então, é importante a gente registrar essa iniciativa. Queria, então, passar a palavra agora para a professora Solange Loureiro Pozzuto, que recentemente, né, ela pode me corrigir, mas recentemente foi eleita presidenta do Fórum, em março, e também representa, então, aqui o Fórum Municipal de Educação e também a PUESP. Bom, boa tarde a todas e todos. Em nome da professora Daniela, eu cumprimento a mesa. Em nome da Joyce, eu cumprimento o plenário. Cumprimento também quem nos assiste pela TV Câmara. Eu assumi a coordenação, né, a PUESP assumiu, e eu sou a presidente do Fórum Municipal de Campinas, agora em março. Então, a lei ela foi aprovada em junho de 2015. Né? E, quando a gente aprovou essa lei, a gente teve todo um debate antes. Então, primeiro a gente discutiu o texto base nas escolas municipais. Então, foram para todas as escolas se reuniram para discutir. As escolas do Estado foram convidadas, mas não participaram. Que na escola municipal também a gente tem um dia para discutir, para seminário, então fica mais fácil a gente organizar isso, e nas escolas do Estado não. Mas, dessa vez, a gente pretende que o Estado também participe, que as escolas estaduais também participem. Nós realizamos 5 pré-conferências, então foi uma conferência em cada ANAED, e depois a conferência aconteceu em 2 dias. Então, a gente tinha assim, muita contribuição das escolas, das pré-conferências, e a gente tinha muita coisa para discutir nesses 2 dias. Né? E foi assim, foram 2 dias muito ricos, e as pessoas se disponibilizaram no sábado, né, para debater sobre educação, e a cidade toda estava envolvida. Então, foi muito bom, e o plano ficou muito rico. O nosso plano contém 22 metas, né, o nacional são 20, a nossa tem 22. Para nós, o plano era um avanço, né, apesar de ter tido algumas alterações quando ele veio para a Câmara, né, na aprovação, no texto. E, para nós, ele é uma forma de resistência, esse plano, ainda mais nos dias atuais, né, que a gente está tendo muito ataque na educação, os professores e as professoras estão sendo muito atacados, muita gente falando de educação e opinando na educação sem ser da educação. Né? Então, assim, além da pessoa não entender sobre educação, a gente tem que ficar no convencimento do que é educação, quais são os nossos ideais de educação, quais são os nossos ideais de uma educação pública.
E lá no fórum agora, a gente dividiu, né? Já está um tempo dividido. Então, assim, são várias entidades que participam. Nós dividimos as metas pelas entidades, e as entidades estão fazendo uma pré-avaliação, né, para mostrar no dia da conferência. Então, como foi questionado aqui, por que ainda não teve, né, essa conferência? Então, antes era realmente, então, uma hora era o orçamento, uma hora era documento base, e eu vou falar pela nossa representação da PUESP, a gente sempre fazendo pressão para que essa conferência saísse. Então, era orçamento, era documento base, era CONAI. Então, assim, ia ter CONAI, não ia ter CONAI. Então, vamos organizar a CONAI saiu, mas a conferência não. Então, vamos fazer a CONAI primeiro, para depois fazer a conferência. E a conferência não saiu. Uma proposta que foi colocado é que a gente não precisa ter um texto base. A gente pode, do plano, né, a gente vai apresentar, assim que vai ser a conferência, a gente vai apresentar o plano do jeito que está, com essa pré-avaliação, então, os dados, né, a gente vai levantar os dados, alcançou, não alcançou, e a conferência vai avaliar. A gente tem o nosso problema, assim, que no fórum a gente tem muito pouca participação. A gente poderia ter 50 entidades participando, entidades ligadas à educação. E a gente tem sempre 7 ou 8 pessoas, né? A maioria estão aqui no plenário, então são sempre as mesmas pessoas, e a gente faz o máximo, mas ainda não tinha saído a conferência. Mas, na última reunião, né, eu assumi em março, a gente já definiu que essa conferência será até dia 10 de agosto. Então, antes dessa conferência, a gente tem que fazer as discussões nas escolas. Então, a gente vai pedir para a Secretaria Municipal de Educação ver esse dia de seminário nas escolas. Depois, a gente vai organizar as pré-conferências, como foi da outra vez, nas 5 NAEDs, e a conferência até 10 de agosto. Então, a gente vai ter que ver local, organização, né? Lembrando que, como o Luiz falou, né, a organização para essa conferência é do Conselho Municipal de Educação e do Fórum Municipal de Educação. Então, vão ter que ser, né, os dois juntos trabalhando, né, os dois coletivos juntos. Então, a gente vai, né, a conferência vai monitorar e avaliar esse plano. Então, a gente vai ver metas, prazos, né, se atingir um prazo, se a gente tem que mudar. A gente pode avançar nesse plano, né, então, atingiu, então, vamos aumentar um pouco o índice, né, para aumentar essa meta. E o que foi falado lá, para a PUESP, por exemplo, a gente pegou algumas metas, e que o Luiz apresentou algumas que foram atingidas, mas algumas não estão sendo nem discutidas, né? Discutida na rede municipal e nem na estadual, que é, por exemplo, a meta 17, a meta 18. Né? A meta 18 está em andamento, mas faz tempo que ela está em andamento na rede municipal. Na rede estadual, ela parou. E a meta 17, nenhuma das duas redes, né, que é a valorização dos profissionais da educação. A meta 4, né, por exemplo, a meta 6 também, a gente está tendo muito problema com essa educação integral. Então, às vezes, atinge a meta porque pega toda a rede. Mas, se a gente for pegar só as escolas, né, de 6º a 9º ano, de 1º a 9º ano, não atinge aquela meta da educação integral. Então, o que a gente pede assim, é que as outras entidades, né, que não estão participando vão para esse fórum para participar. A gente vai tentar... A gente tinha problema também com os dados, né? Então, chegava lá para fazer o texto base e não tinha os dados. Eles falavam para a gente que eram os microdados, e tem mesmo esses microdados, mas eu fiquei sabendo depois, consultando o DIEES, e eu já consegui vários dados, que são planilhas do Excel. E com essas planilhas do Excel, a gente consegue levantar vários dados. E agora a gente precisa entrar em contato com as diretorias de ensino, né, do Estado, para pegar os dados do Estado, né, da rede estadual, e o que a gente não conseguir com outra, né, no Simpro, não sei se tem alguns dados, a rede particular do ensino superior, porque do ensino de 1º a 9º ano a gente consegue também com o DIEES. E a gente vai precisar de ajuda, né, que as entidades participem desse fórum, vão para as conferências, e a gente está tendo assim, um pouco de... O pessoal está desanimado na educação, né, o que a gente não pode deixar acontecer. Então, quem é militante, né, quem milita pela educação pública, tem que participar desses fóruns. A gente vai fazer as conferências, as pré-conferências de sábado, então, que a gente continue participando e lutando pela educação pública.
Obrigado, professora Solange. Então, a gente já passaria a palavra agora para a professora Daniela Zanqueta, que é a vice-presidenta do Sindicato dos Professores de Campinas. Tá, obrigada. Boa tarde a todos e todas presentes aqui. Cumprimento no nome da figura do vereador Gustavo Peta e parabenizo a iniciativa da gente fazer esse debate, que é mais um passo, né? A gente teve uma audiência pública não faz muito tempo, mas é mais um passo na construção desse processo que é novo para todo mundo e que, apesar de todas as dificuldades, tem sido feito, né? A Solange já comentou aqui sobre a dificuldade do fórum, né, de participação. A gente não pode esquecer que houve praticamente um desmonte do Fórum Nacional. E existe até um paralelo, que é o Fórum Popular de Educação, que faz uma alternativa a esse desmonte, sobrevive, né, com todas as dificuldades. Aqui no município nós conseguimos manter o oficial, mas com essa dificuldade de articulação de participação das pessoas, né? Eu quero dizer que, pelo Simpro Campinas, o sindicato representa as entidades privadas de educação. Nós estamos representados tanto no fórum como no conselho, né? E, apesar da dificuldade de participação, porque todo o plano, toda a luta se diz respeito muito mais à educação pública, né? Mas nós acompanhamos, porque nós acreditamos, sempre defendemos a educação pública, que é um direito previsto em Constituição. E daqui a pouco eu vou dizer um pouquinho mais até por que dessa defesa, né, da educação pública, entre tantas outras coisas. A gente está falando sobre o acompanhamento, né, monitoramento e acompanhamento do plano, e a gente não pode perder de referência que a gente deveria estar caminhando, se tudo estivesse correndo como previsto, para um sistema nacional de educação, um sistema integrado, né, onde a gente evoluiria, então, além desse acompanhamento, evoluiria para um sistema, para incluir, inclusive, o setor privado, que nunca deixou de ser contemplado pelo setor privado de educação. Durante todo o processo que culminou na CONAI de 2014, o setor privado fez a defesa da educação pública, de verba pública para a educação pública, para que não fosse desviada para a educação privada. Por quê? Porque a educação privada acaba ficando à margem da regulamentação, ela carece de regulamentação. Então, quando eu vi o tema sobre os desafios, entre tantos, mas, para nós, o setor privado é a participação do setor privado, porque nós não conseguimos uma liberação dos professores para participar das conferências como no setor municipal, né? Então, a participação, o envolvimento e a questão da regulamentação depois para a execução. Isso é uma grande dificuldade que nós temos nesse setor, né? Então, o envolvimento dos professores, até com essa participação aqui, fica o convite, porque as conferências, as etapas de conferência devem acontecer aos sábados, então isso deve propiciar que o pessoal do setor privado possa participar também, apesar de não serem liberados pelas suas escolas, né? Uma outra grande preocupação é o aumento da privatização do setor, né, educacional. Parte dos ataques que a gente vem notando, que vem sofrendo, faz parte de um projeto de privatização da educação. Nós temos como referência, por exemplo, o grupo Croton, que a gente conhece como Anhanguera, no setor do nível superior, mas que iniciou, no ano passado, o CAD proibiu a compra da Estácio de Sá, que é um outro grande grupo, a Croton já é o maior grupo mundial, proibiu a compra, a fusão com o Estácio de Sá, mas ela desistiu e foi o quê? Para a educação fundamental, para a educação básica. Então, esse projeto desse novo governo de nação é de uma privatização grande da educação. E isso afeta, compromete a qualidade da educação. O exemplo, o doutor Rodrigo disse, olha, a questão da inclusão, né, nas escolas, as escolas públicas ainda fazem a questão da inclusão. A privada, ela diz, eu não posso oferecer, não quero, e sinto muito, porque é custo. Ela só enxerga o custo, ela visa lucro, né? Então, é mais difícil da gente exercer um poder sobre ela, uma inserção ali. Então, ela se torna bastante preocupante, esse aumento. Nós já temos visto um grande aumento aí com as OS, né? E quando a Solange colocou sobre a meta 17 e 18 da valorização do professor, dos planos de carreira, nós já temos um dado concreto na realidade dos municípios, né? Não vou falar só da cidade de Campinas, para não ficar chato, mas que, através de OS, o profissional da educação ele tem uma condição diferenciada do município.
né? Os professores, por exemplo, que trabalham no que a gente chamava de naves, agora é bem querer, eles têm uma condição diferenciada de trabalho, né? Então, a gente deve olhar para esse plano, para o futuro dele, com esse olhar de equiparação, de ter os mesmos acessos do que está previsto no plano municipal. Então, o desejável seria isso. Esse, então, portanto, é um outro desafio. Na valorização, plano de carreira, né? E também, por último, do que eu coloquei aqui para falar, sobre a questão da gestão democrática, que já não é fácil para a gestão pública, e quando vai para a privada é ainda pior. Nós temos muitos casos de escolas que não deixam o sindicato entrar. Então, a gente não pode sequer fazer uma divulgação do plano, por exemplo, né? Então, é um assunto no qual nós temos muito ainda a caminhar, a ocupar esse espaço. Então, eu acho que posso reforçar o convite que a Solange fez de participação no fórum, que é uma instância que a gente ainda consegue manter e que as pessoas deveriam e poderiam participar conosco lá, né, Solange, para ajudar-nos nesse processo de avaliação e, principalmente, que estejam atentos aí às próximas convocações dessas etapas que devem ocorrer nos próximos meses, que é muito importante a participação de todos aí, professores, pais de alunos, né, e na minha representando aqui o setor privado, os professores do setor privado também. Tá bom? Obrigada. Agradeço à professora Daniela Zanqueta, vice-presidente do Simpro. Eu tenho também aqui alguns questionamentos, mas eu vou deixar para o momento que a gente finalizar, até porque aqueles que forem feitos e que me contemplarem, eu abro mão, né, de fazer o questionamento. Então, eu queria abrir para o público, para saber se alguém tem interesse, pedindo ajuda aqui para o cerimonial. Se alguém tem algum interesse, fazer algum questionamento, de dar alguma opinião. Aqui não precisa ser necessariamente pergunta, mas abrindo a participação aqui do público. Eu só pediria para a pessoa se apresentar, a gente está ao vivo na TV Câmara, e para que também ficasse no registro que a gente está fazendo desse debate público. Tá bom? A gente só vai pedir para que a pessoa seja bem objetiva, para que a gente possa depois concluir os trabalhos aqui do nosso debate. Boa tarde a todos os ouvintes que estão acompanhando pela TV Câmara e todos que estão presentes aqui nesse plenário. Eu sou o professor Adriel, conselheiro estadual da APUESP. Antes de fazer o meu questionamento, eu quero aqui agradecer em nome da APUESP ao vereador Gustavo Peta, pela grande iniciativa de estar propondo essa audiência pública. Nós acreditamos que nós estamos dando mais um passo para a construção de uma educação pública cada vez melhor. O meu questionamento gostaríamos de saber se as escolas estaduais elas irão participar dos debates nas escolas antes das pré-conferências. E se a resposta for sim, dou aqui a sugestão para que isso seja realizado nos ATPCs das escolas. Este é o nosso questionamento em nome da APUESP. Obrigado. Obrigado, Ariel. Eu queria até aproveitar essa oportunidade, Adriel, para dizer o seguinte, a Alessandra da Silva, que está aqui, quero agradecer a presença da Alessandra da Silva, que veio em nome da Diretoria de Ensino de Campinas Leste, agradecer a presença e solicitar para que, talvez, num próximo momento, a gente tenha a compreensão da Diretoria de Ensino da importância dela participar conosco aqui desse debate público, apresentando, né, o monitoramento que está sendo feito, se não está sendo feito, o que está sendo feito em relação ao plano, né? Porque o plano ele tem a sua dimensão municipal, mas ele tem a sua dimensão estadual e ela é muito importante para o cumprimento das metas. Então, agradeço a presença da Alessandra e que ela possa comunicar à diretoria de ensino a importância dessa participação, até para poder responder ao professor, porque aqui a Secretaria Municipal não terá como responder como se dará a participação nas pré-conferências na rede estadual. Isso é uma tarefa do fórum, mas evidentemente que tem a responsabilidade do envolvimento das diretorias de ensino. Mas eu queria só aproveitar essa oportunidade para... Nós vamos continuar chamando
a diretoria de ensino para participar dos diversos debates que nós vamos fazer aqui no âmbito da comissão. Boa tarde a todos. Eu sou Ayrton, eu sou da Secretaria Municipal de Educação, sou supervisor educacional de carreira. E desde quando a gente começou a trabalhar nas pré-conferências do fórum, eu participo desse movimento de estar junto com a equipe organizando, debatendo, tanto no fórum quanto nas pré-conferências. E desde que o município promulgou a lei do Plano Municipal de Educação, eu sou membro da equipe de monitoramento. A gente tem, sim, o professor Luiz já colocou de modo muito adequado e feliz, que a gente tem enfrentado muita dificuldade nos últimos anos de ter acesso a uma base de dados consistente, de tal modo que todos os segmentos possam trazer as informações para que o município tenha uma visão real de como é e como funciona a sua educação. Então, nós, pelo lado do município, temos o compromisso de trabalhar com os nossos dados e deixá-los transparentes, e gostaríamos que os outros segmentos também nos apoiassem, estivessem conosco, nesse trabalho, sobretudo, de preparação. A gente que participou do movimento das CONAIs desde o início e participa da organização disso, é um trabalho muito grande, muito exigente. Ele envolve uma série de dados extremamente importantes com os quais nós devemos trabalhar, e toda vez que nós temos uma lacuna nessa parceria, como a ausência dos colegas do Estado, a ausência das faculdades, das universidades públicas, das faculdades privadas, nós não estamos falando da educação municipal, segmento educação municipal pública, nós estamos falando da educação municipal, é do município de Campinas, é do público, do privado, do técnico, do regime de colaboração com OAS, é toda a educação do município. Então, todos os segmentos da sociedade, no início, no fórum, nós tínhamos mais de 50 representantes de entidades que estavam ativos, envolvidos, debatendo, junto com os parceiros da Câmara, do Ministério Público, o doutor Rodrigo sempre esteve presente. Quer dizer, mas agora é preciso que a sociedade entenda que nós precisamos retomar essa conversa para que, efetivamente, a revisão do plano surta o efeito que nós desejamos, no sentido de corrigir as lacunas da educação integral, da educação inclusiva, das parcerias. A gente tem solicitado constantemente, sobretudo nas reuniões com o Ministério Público, a presença dos colegas do Estado, para a gente discutir a inclusão, para a gente discutir a ampliação dos períodos de atendimento, para a gente discutir o regime de parceria, e nós não estamos sendo atendidos. Nesse sentido, então, a gente fica à disposição, e a gente quer realmente que, neste momento da preparação da conferência, a gente possa contar com a presença de debatedores qualificados. A gente não tem problema nenhum de ir para o debate, qualificados, para que a gente possa melhorar, sim, essas metas, essas estratégias, torná-las factíveis no âmbito da educação do município. Então, esse é o nosso convite, que eu aproveito a oportunidade, Gustavo, de estender para todos os parceiros que venham participar conosco até no mês de agosto, das pré-conferências, da elaboração, sabe, dessa conversa, tragam suas propostas, tragam os seus dados. O censo deveria ser responsabilidade nossa, de todos nós. Nenhuma escola deveria esconder os seus dados. Não é necessário esse tipo de atitude, uma vez que nós estamos cuidando da educação do município. Então, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar pela iniciativa e colocar à disposição o trabalho de toda a nossa equipe para que a gente alcance esses objetivos. Obrigado, Ailton. Natan e depois a professora Helena. Natan, pode falar. A gente só pede para falar em torno de uns 3 minutos, para depois a gente já retomar aqui. Tem o Natan e a professora Helena inscritos. Boa tarde, meu nome é Natan Rocha, eu sou da União Campineira dos Estudantes, e eu gostaria primeiramente de agradecer ao vereador Gustavo Peta por ter tido essa iniciativa com essa plenária no dia de hoje. E eu tenho alguns questionamentos, só um mesmo, que eu gostaria de saber como está sendo esse acompanhamento dentro das escolas municipais, tanto nas escolas do Estado, com o programa de inclusão.
E eu acho que, na minha opinião, se a gente tivesse uma bela comunicação, uma comunicação dentro das escolas públicas que abrangessem os estudantes, a opinião deles cada vez mais, a gente conseguiria construir e fazer com que o acompanhamento das estratégias, dos artigos, fossem alcançadas, não ficassem só no papel ou acompanhando, e fossem claramente alcançadas. E essa é o meu ponto de defesa, que eu acho que, se a gente tivesse um acompanhamento dentro das escolas públicas, quanto das municipais, quanto das estaduais, com esses projetos, eu acho que a gente conseguiria alcançar esses projetos de uma forma mais viável e de uma forma mais democrática com os estudantes e gerando mais, como eu posso dizer, a palavra fugiu, gerando mais, transparência, valor, gerando mais valores dentro das escolas. É só isso mesmo que eu gostaria de falar e é só esse ponto mesmo que eu gostaria de acrescentar. Muito obrigado. Obrigado, Natan. Agora a professora Helena de Freitas. Boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que essa audiência, mesmo como parte do processo de acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Educação, ela tem uma importância fundamental também para colocar alguns parâmetros e algumas referências, principalmente para não só o monitoramento do plano, mas como os diferentes setores da educação no município podem participar e deveriam estar contemplados, por exemplo, nesse monitoramento que o professor Luiz apresenta. Eu acho que esse é um dilema, acho que a Solange e a Daniela, que são do fórum, há um ano que eu não venho participando do fórum municipal, sempre foi um dilema para nós. Como é que o Estado participa do Conselho Municipal de Educação e do Fórum Municipal de Educação? Essa é a questão. O Estado não tem que fazer um processo paralelo de monitoramento de quanto as suas escolas e o seu sistema estadual atingiu. O que ele tem que fazer é participar, e isso, pelo menos enquanto eu estive no Fórum Municipal, as divisões de ensino sempre estiveram ali, presentes. Eu me lembro, acho que a Solange e a Daniela podem me corrigir. Mas não é por falta de presença. O que falta, e eu vou dizer bem claramente aqui, é uma certa articulação da Secretaria Municipal de Educação para convidar as divisões regionais de ensino e o setor privado, no caso, que eu também não sei quem é, para compor o que seria essa avaliação das metas. Essa é uma dificuldade que nós sempre encontramos no Fórum Municipal. Acho que quem participou sabe disso. É a dificuldade de fazer esse papel de congregar e articular os diferentes setores municipais que compõem o sistema municipal de educação, que não é o do município, é toda a rede, é isso que o colega aqui acabou de falar, para aí sim apresentar para a Câmara e para a Conferência um documento único, porque senão não vai ter como nós fazermos esse monitoramento na conferência. Então, acho que o esforço que até a própria Câmara pode fazer, a Comissão de Educação, é nós tirarmos daqui uma sugestão, uma recomendação, um pedido, não sei como é que chama, isso do ponto de vista diplomático, digamos assim, porque eu acho que nós tivemos ao longo, desde até da criação da conferência, uma certa segmentação do que é Estado e município, que é. O setor privado ele sempre se compõe ali, mas o Estado e o município é mais difícil. Então, é isso que eu queria dizer. Eu acho que nós temos que caminhar para um único documento de acompanhamento e monitoramento das metas do plano, que contemple, por exemplo, quanto, eu vou dizer, no relação ao ensino superior privado, quanto de atendimento de professores da rede, quanto nós formamos dos que estão em serviço, como é que nós formamos em nível superior os professores, enfim.
algumas das metas, né, principalmente da 12 a 15, se eu não me engano, né, que são as metas da formação e valorização, e 15 a 18 também, para que nós possamos compor isso, né? E aí, penso, sim, que a gente deveria fazer um chamamento a isso, né? E aí, sim, a gente vai para o Fórum Municipal, né, e se compõe um único documento, mas não são as entidades. Eu acho que essa também é uma dificuldade que nós podemos ter, que foi sempre nós enfrentamos, né, Daniel? As entidades não têm poder de chegar no setor privado e falar, eu quero os dados. Não tem poder de chegar para o Estado e dizer, eu quero os dados do Estado. Não é assim, né? Acho que tem uma instituição que se chama Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal e Fórum Municipal, que tem que cumprir essa tarefa. Gente, nós temos mais alguém? O Cláudio. E aí, na fala do Cláudio, então, a gente depois já retoma aqui para a gente poder ir concluindo o trabalho, nossos trabalhos. O Cláudio, professor Cláudio. Boa tarde. Eu sou Cláudio, professor da Rede Municipal de Ensino e membro também do Coletivo de Educadores da Rede Municipal de Campinas. Eu queria destacar, em relação à fala do Luiz inicial, você diferenciou a questão de monitoramento e avaliação. Eu acho que no próprio texto do plano, essas coisas não estão dissociadas, né? Inclusive, na parte inicial de diretrizes, onde prevê esse processo de acompanhamento do plano, no artigo 5º, diz, inclusive, que o monitoramento contínuo e avaliação periódica compete e a primeira entidade lá é a Secretaria Municipal de Educação. Então, eu acho que esse juízo de valor que você se referiu, que seria inerente à prática da avaliação, ela está como responsabilidade do Poder Público Municipal. Isso, é lógico que a Secretaria acho que não tem se esquivado em diferentes situações. Você citou a questão da audiência pública, você mesmo já participou de uma atividade que fizemos no Conselho das Escolas, no sentido de estar acompanhando o plano municipal, mas acho que é pouco pela pouca tradição nossa, inclusive não só enquanto rede, mas enquanto sociedade mesmo, de estar efetivamente acompanhando planos, elaborando planos e monitorando e fazendo com que isso vire efetivamente horizontes para orientar o nosso trabalho em todas as instâncias. Então, cabe uma sugestão aqui, que a Secretaria assuma essa perspectiva, inclusive, de avaliação, portanto, de juízo de valor mesmo em relação àquilo especialmente que lhe compete, tá, dentro do plano, mas que, articulado com o Ministério Público, com a Comissão da Câmara aqui de Educação, informa como a gente pode estar, inclusive agora, tendo em vista a efetivação da conferência, como é que a gente pode ter subsídios em termos de comunicação mesmo, de vídeos e tal, para que traduzir um plano difícil, complexo, para a gente fazer as discussões junto às nossas comunidades. Então, junto aos professores, mas não só, mas junto a pais, junto a alunos. Esse é um trabalho complexo e que, senão, a ideia de participação vai ficar esvaziada, né? O segundo destaque é em relação à ideia de participação. Eu acho que isso a gente precisa ficar muito atento, porque se a gente sinaliza para a participação, isso implica em que o envolvimento das pessoas e as proposições sejam efetivamente consideradas e levadas em conta. O Luiz destacou uma das metas aqui, que é a meta 7, e que me remete para um problema em relação a essa questão da participação. Essa foi uma meta que nos causou estranhamento quando foi aprovada, porque na conferência não era esse o texto, né? Houve um debate, inclusive, no contexto da conferência, que ela diz respeito à questão da qualidade da educação, e em relação a essa última parte, para atingir as metas nacionais do IDEB, tá? Que, inclusive, foi o aspecto que o Luiz destacou para estar fazendo a apreciação quantitativa aí. Nós fizemos um longo debate na conferência que a questão dos indicadores presentes no IDEB eram indicadores, entre outros, e que eles estavam superdimensionados nos debates de política pública atualmente. E a conferência aprovou que eles estariam em pé de igualdade em relação aos processos de avaliação institucional e aos processos de avaliação interna desenvolvidos pelas escolas. E essa última parte, para atingir as metas nacionais do IDEB, não constava no documento aprovado pela conferência. Então, assim, na verdade, foi uma mudança de ordem política, mesmo por parte do Executivo, e que foi depois endossado pelo Legislativo. A revelia do debate, da discussão, encaminhado pela conferência. Eu lembro que, inclusive, nesse grupo de trabalho, o representante da Secretaria de Educação fez a defesa
dessa dimensão do IDEB, foi derrotado, só que, para nosso espanto, depois, na hora da aprovação do documento, ele voltou a ter essa centralidade. O que, para quem está no chão da escola, é um empobrecimento enorme da forma da gente conceber e avaliar os processos de qualidade da educação. Obrigado, Cláudio. Então, gente, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou falar um pouco de algum outro questionamento que eu tenho, algum outro caminhamento, depois a gente vai passar primeiro para o professor Luiz e depois também para os outros convidados, para a gente poder tentar chegar a algumas conclusões. Uma primeira que diz respeito à questão do Estado, o que eu acho? A professora Helena de Freitas reforçou bem aqui esse aspecto. Nós estamos com dificuldade nesse diálogo, não na ausência, na presença no fórum, não se trata disso, mas o problema é que nós estamos tendo dificuldade de ter as informações. Se o Estado realmente tem feito um monitoramento, uma avaliação no que cabe às metas relacionadas ao governo do Estado de São Paulo. Então, o que eu penso, eu queria depois ouvir os convidados. Eu estava pensando, enquanto comissão, a gente poderia se juntar, a Comissão de Educação, o Fórum e o Conselho, representantes do Fórum e do Conselho, e fazer uma visita ao governo do Estado para discutir a questão do texto base, a questão das informações, dos dados, e como que a gente pode ter acesso a isso para ajudar na construção desse texto base, né? Além disso, eu também vou fazer uma representação ao Ministério Público, no âmbito do inquérito civil que existe hoje, dando essas informações, passando essas dificuldades, para que haja consequência ou não diante dessa representação e desse questionamento. Mas eu acho importante, porque essa dificuldade não é de agora, e é importante que a gente precise isso para a gente poder buscar as informações, como a gente tem feito no âmbito municipal, a gente também ter algum espaço para fazer no âmbito estadual. Então, essa era uma primeira observação em relação ao âmbito estadual. Em relação ao âmbito municipal, eu agradeço muito o posicionamento do professor Luiz, mas, realmente, algumas questões ainda a gente precisa de respostas, né, por conta dos prazos que foram estabelecidos. Pelo que eu estou entendendo, a questão da conferência está resolvida. A pré-conferência vai ser em junho, julho, e a conferência em agosto, né? Quando a professora Solange traz essa informação, eu estou entendendo que isso já foi aprovado no âmbito do fórum e que, evidentemente, que a Secretaria Municipal de Educação dará todo o apoio, o que não fere a autonomia do fórum e do conselho, mas dará todo o apoio necessário para a realização da conferência, certo? Então, eu acho que agora vamos trabalhar para que a conferência tem que ver a questão dos prazos, tudo, mas que ela seja o máximo representativa possível, né? É evidente que essa questão de quem é responsável, o que acontece, professor Luiz, é o seguinte: o fato do Conselho ter uma presidente nata, que é sempre o secretário ou a secretária municipal de educação, e o próprio fórum ter sido coordenado por um membro indicado pelo governo durante muito tempo, causa essa confusão, né? Porque a responsabilidade é de quem? Então não é da Secretaria Municipal, mas é do Conselho presidido pela secretária ou do Fórum presidido por um integrante do governo. Tudo bem, eu posso até ter colocado de modo equivocado o termo, mas a responsabilidade política pelas dificuldades da convocação da conferência é evidente que existem e que precisam ser afirmadas aqui. Mas eu estou entendendo que nós estamos superando isso e que nós vamos ter a conferência agora no início do segundo semestre. Essa é uma questão. A questão da lei de gestão democrática. Se já está superada no âmbito da Secretaria de Educação, o que falta realmente para ela chegar aqui, né? Então, acho que valeria um esforço da Secretaria de Educação de aumentar a pressão sobre o gabinete do prefeito para que a lei venha para a Câmara. Porque, pelo que eu saiba, essa lei já está no gabinete do prefeito e falta ali um autorizo
do gabinete do prefeito para vir para cá. Acho que é um objetivo nosso também em conjunto. Acho que a Câmara também tem esse papel de pressionar a Secretaria de Educação no âmbito interno do Poder Executivo para a gente poder avançar. Entendi também que o artigo 12 da lei, que é aquele que fala em implementar até o 2º ano do plano avaliação anual da rede municipal, estará à disposição ainda esse semestre. Era um objetivo do 2º ano, por dificuldades não foi cumprido, mas pelo que o professor Luiz falou, esses dados estarão disponibilizados, esses indicadores, a partir desse semestre ainda. Então, nós vamos acompanhar isso. Então, lógico que existem diversas outras questões, mas eu acho que o esforço aqui, integrantes da Secretaria Municipal de Educação, membros da sociedade civil, é tornar essa comissão um instrumento para que a gente faça o acompanhamento, o monitoramento, para que as coisas aconteçam diante daquilo que ficou previsto, diante da expectativa da sociedade. Quando uma lei dessa é aprovada a partir de conferências, chega aqui e é aprovada nesse parlamento, ela representa o anseio, a expectativa da sociedade em torno dessas metas e desses temas. Então, nosso papel aqui, enquanto comissão, é acompanhar isso, fiscalizar isso, monitorar isso. E a conferência, evidentemente, tem um papel fundamental nesse sentido. Então, acho que eram mais essas colocações, um movimento político, jurídico e institucional em relação ao governo do Estado e essas cobranças e essa fiscalização em relação ao poder público municipal para que a gente consiga correr atrás do prejuízo, né? Porque, para terminar mesmo, quando a gente coloca ali em andamento, é evidente que está em andamento, isso é muito positivo. Mas se esse em andamento também significa descumprimento da meta, porque a meta é muito objetiva, ela é muito clara, ela está ali colocada de forma muito precisa, né? Mas eu acho que o objetivo é perseguir que essas metas sejam superadas o quanto antes por todos nós. Então, era isso que eu queria colocar. Então, eu passaria agora a palavra para o professor Luiz fazer as suas colocações, depois para os outros convidados, mas já deixando aqui esse norte nosso, né? A realização da conferência, o objetivo que chegue ainda esse semestre, nos próximos meses, a lei de gestão democrática, o cumprimento do artigo 12 ainda esse semestre, e esse movimento junto ao governo estadual de todas as partes aqui envolvidas. Bom, são muitas questões, vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou começar pela questão da professora Helena, que eu acho que é uma contribuição bastante importante e acho que demonstra um pouco a dificuldade de articulação dos sistemas, é isso mesmo, né? Então, há uma dificuldade de articulação entre os sistemas. Mas só para colocar um dado, a Secretaria de Educação sentou com as diretorias de ensino para fazer esse debate, mais de uma vez. Inclusive, apresentamos, fizemos o detalhamento de todos os itens que diziam respeito especificamente ao Estado. Então, na minha fala, talvez não tenha ficado claro, vereador, porque o tempo era exíguo, né? E eu tentei me ater às questões muito específicas da municipalidade. Ali, se a gente voltar para a discussão daqueles dados, nós vamos ver que nós estamos tratando de itens que o Estado e a Prefeitura atuam em regime de colaboração. Mas os itens, inclusive, que dizem respeito especificamente do Estado, nós tivemos o cuidado de separar e discutimos com as diretorias de ensino, com os dois dirigentes, em mais de uma oportunidade. Nós também oferecemos isso, tanto para o Conselho como para o Fórum, de maneira detalhada. E aí aproveito a minha fala, inclusive, para apontar uma questão que a professora Solange coloca com muita razão. Há uma dificuldade de lidar com os microdados. Mas, só para esclarecer, essa dificuldade se refere aos dados não monitorados pela Secretaria Municipal de Educação. Porque os elementos monitorados pela Secretaria Municipal de Educação, não há que discutir microdados, a não ser que seja para checar a veracidade da informação, porque o relatório de monitoramento teria dado já fechado, né? Então, esses dados já são
já são tratados pela equipe de monitoramento e esse relatório é entregue assim. Então, acho que é importante. Em relação à questão que o professor Cláudio coloca, na verdade, Cláudio, o artigo ele está tratando do monitoramento e da avaliação no mesmo caput. Então, talvez eu não tenha conseguido me expressar direito. O que eu quis dizer não é que a Secretaria de Educação ela não tem que se envolver com a avaliação. O que eu quis deixar claro é que, para que a avaliação ocorra, eu preciso de dados. A avaliação ela é muito mais uma tomada de juízo muito mais político, né? A professora Solange também colocou isso de forma bem apropriada. A conferência precisa fazer isso, porque não é só uma questão de avaliar se foi bom ou ruim o andamento, mas, inclusive, de fazer revisão. Nós temos, no nosso plano, precisa ser adequado por notas técnicas, né, naquilo que a gente precisa alterar. Então, quando a gente trata de avaliação, é nesse contexto mais amplo. A Secretaria, em nenhum momento, se retira disso, né, mas a gente está respeitando o entendimento da lei, de que é a conferência que tem que fazer isso. E, em relação à questão da dificuldade de entendimento, nós também não estamos tentando transferir a responsabilidade para o fórum e para o conselho, tanto que nós estamos nesse debate constante. E a questão, ele não se trata de não realizar a conferência, acho que isso tem que ficar claro entre nós, porque há uma dificuldade de entendimento de a quem compete. Na verdade, a dificuldade é de mobilização, vereador, né? Acho que a professora colocou isso bem. Vou aproveitar também para pontuar. Na questão da CONAI, foi verdade, nós procuramos o fórum para discutir a pertinência, mas nós não impusemos que a conferência não fosse realizada. Nós procuramos o fórum para discutir a pertinência de, naquele momento específico, em 2017, investir na realização da CONAI, posto que a CONAI estava em pauta na CONAI questões que eram muito importantes para o sistema municipal. Vou dar 2 dados. E eu fui delegado da CONAI Nacional e isso foi debate lá. Por exemplo, a retirada da educação infantil do Fundeb precisa ser revisto em 2020. Esse foi um tema lá, né? Havia um grupo forte de pessoas propondo isso, a retirada da educação infantil, da creche do Fundeb. E o ensino fundamental totalmente à distância, né? Esse era um outro dado. Então, entendíamos que participar da CONAI também era um processo de resistência. Das questões que o doutor Rodrigo coloca, acho que talvez não tenha ficado claro no monitoramento, porque ali estão indicados, doutor, por conta de se tratar de um resumo, nós estamos tratando só do primeiro biênio, que seria o objeto de avaliação da conferência. A lei organiza em biênios a avaliação, então a gente monitorou ali os dados referentes só a 16 e 17, o primeiro biênio. O senhor tem razão em relação à questão da educação especial e da educação integral, é uma questão que a gente precisa tratar. E aí, é importante frisar o seguinte, não tem como, voltando na questão que a professora Helena coloca, a gente discutir educação no município sem tratar do regime de colaboração. Por que eu estou falando isso? O senhor falou dos cuidadores, a gente acabou, de novo, de fazer um aditamento para alongar esse contrato. É uma questão que a gente precisa tratar no âmbito do regime de colaboração com a rede estadual. Nós estamos sendo sobrecarregados em relação a isso. Então, é uma questão que precisamos discutir. Eu não acho que a educação especial, inclusiva, ela seja de qualidade ruim no município, ao contrário, tanto que a gente tem uma busca grande de famílias, mas a gente precisa discutir um pouco essa questão de como é que o regime de colaboração, Estado e município lidam com essa questão. E na questão da educação integral também, porque uma das estratégias do Plano Nacional era investimento dos governos do governo do Estado, dos governos de Estado, e do governo federal como ente, né, da federação, portanto, no regime de colaboração, na introdução de estratégias para ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola e, portanto, caminhar para a educação integral. E aí, só um dado, o Mais Educação, que era uma das estratégias, bom ou ruim, a gente pode até discutir, mas ele simplesmente foi descontinuado. No ano passado, não tivemos nenhuma escola do município selecionada em função dos critérios que foram levantados. Tá, então, acho que essas são um pouco as questões que eu queria
que eu queria colocar, dizer que a gente assume que é uma dificuldade a questão do monitoramento, mas a gente está empreendendo os esforços para isso, e não só para monitorar. Também acho que talvez a minha fala não tenha sido clara, mas, na verdade, o monitoramento é um esforço para subsidiar os agentes da política municipal para produzir política para levar o plano a cabo. É evidente que é o objetivo de todos nós, o objetivo, inclusive, do governo municipal, é implementar o plano municipal de educação, mas, para isso, a gente precisa ter dados de monitoramento para poder tomar medidas para isso. Tá? Agradeço a todos e agradeço de novo a iniciativa e dizer que a Secretaria de Educação está à disposição para qualquer outra necessidade da Câmara. Obrigado. Obrigado, professor Luiz. Passo agora a palavra para o doutor Rodrigo. Bom, eu não posso deixar de mencionar, não é, que, a despeito das dificuldades que a gente encontra no nosso sistema educacional, e aqui mais especificamente discutindo o Plano Municipal de Educação, dificuldades na sua implantação, não é? Eu não posso deixar de mencionar valorosos professores que nós temos aqui no município de Campinas, seja na rede municipal, estadual e particular, não é? Então eu conclamo, não é, esses valorosos professores, os estudantes, não é, funcionários, para que participem aí da Conferência Municipal de Educação, não é? É daí que vai sair uma avaliação de onde nós avançamos, de onde nós precisamos avançar, e os buracos encontrados, né, onde nós não avançamos e precisamos avançar, quais são os entraves, as pedras no meio do caminho, não é? E aí, em havendo uma união no município de Campinas, né, de todos esses segmentos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar mais rapidamente, a fim de que tenhamos uma educação no nosso município à altura da pujança e da própria história de Campinas no cenário nacional, né? Então, acho que é um desafio para todos nós. Gostaria também, vereador, já encerrando, não é, mais uma vez agradecendo a oportunidade de aqui estar e de enaltecer o quão importante é esse debate proposto hoje aqui nessa Casa de Leis, né, sobre a efetivação do Plano Municipal de Educação, que o Ministério Público, em razão do lamentável episódio que tivemos recentemente, não é, na escola de Suzano, com vidas ceifadas, não é, e outros que já tivemos no nosso país, a Promotoria da Infância e da Juventude, através deste promotor e também das minhas colegas, doutora Elisa e doutora Andréa, nós instauramos um PAA, um procedimento administrativo de acompanhamento, para monitorarmos, acompanharmos a situação, né, da segurança nas escolas de Campinas, seja no âmbito municipal, estadual e particular, e também da implantação da cultura de paz. Tá? Então, o objetivo, já adianto aqui em primeira mão para vocês, é fazermos aí, além de outras ações no curso deste monitoramento, mais 3 grandes encontros. Um encontro envolvendo a rede municipal, outro a rede estadual e outro com as escolas particulares, para que possamos discutir, junto com a comunidade, setores da segurança pública, estudantes, setores das universidades, que aqui foi muito bem lembrado, não é? Quando a gente discute educação, a gente tem que trazer as universidades, e aqui em Campinas nós temos a Unicamp, temos a PUC, a Unisal e tantas outras, né, universidades aí de valor que podem dar uma contribuição importante. Tá? Então, precisamos trazê-los para o debate. E
ao discutirmos no curso desse PAA a questão da segurança nas escolas, implantação da cultura de paz, pretendemos, então, contar com todos esses segmentos do município e, quem sabe, a partir daí, avançarmos, né, na questão de medidas que possam resultar num ambiente mais sadio, acolhedor, né, onde a justiça restaurativa tem um papel muito importante também, né, nessa questão do acolhimento dos estudantes, né, dos professores, para que a resolução dos conflitos nas escolas se dê de uma maneira mais adequada, a questão do enfrentamento do fenômeno do bullying, né? Tudo isso precisa ser discutido e não são questões fáceis, com respostas fáceis, né? Mas que demandam uma discussão, né? E um encaminhamento de propostas de fôlego que possam melhor equacionar essas questões também no nosso município de Campinas. Então, fica aqui o meu agradecimento. Eu que agradeço, doutor Rodrigo, o senhor pode ter a certeza da nossa disposição de participar no âmbito desse procedimento, através da Comissão de Educação aqui da Câmara de Campinas. Eu acho que é um tema super importante, relevante. O vereador professor Alberto tem, por diversas vezes, manifestado a sua opinião sobre esse tema aqui nas nossas sessões, e é um tema que precisa estar em curso nesse próximo período, né? Acho que tanto com medidas relacionadas à infraestrutura das escolas, mas o que me chama a atenção e o que eu quero aqui elogiar a iniciativa do Ministério Público é que ele vem acompanhado também de uma discussão relacionada ao fomento da cultura de paz, né, que precisa estar dentro do ambiente escolar, assim como em toda a sociedade, né? Como combater essa cultura de ódio, da violência, que tem crescido tanto nos últimos anos no nosso país e que tem se manifestado através de vários e vários episódios que nós temos vistos nesse último período. Então, eu queria colocar a nossa inteira disposição de participar desse processo, oferecendo, inclusive, essa casa para receber encontros, debates sobre esse tema. E quero aproveitar também para dizer que chegou aqui, nós estamos aqui nos nossos últimos minutos, mas também para dizer que nós acabamos de receber aqui, vereador professor Alberto, uma carta do Grêmio Estudantil do ETCAP, através dos seus representantes Tiago Daniel e João Vitor, que trazem aqui uma carta com a preocupação que eles já manifestaram através, inclusive, de atos públicos em relação ao fechamento de alguns cursos, né, de vagas para o segundo semestre dos anos letivos dos cursos modulares de biotecnologia, química e meio ambiente, oferecidos pelo ETCAP. Então, há todo um movimento que está sendo feito pelos estudantes, por professores, e aqui a nossa solidariedade e o nosso apoio, recebendo aqui essa carta designada à comissão. Eu vou direcionar a todos os vereadores e fazer ciência também aqui a essa casa, essa manifestação de vocês. Tá bom? Professora Solange. Sobre a proposta, né, do vereador de levar essas questões para o governador, eu acho que a gente tem que levar adiante, né? Então, a gente pode se reunir com o governador, mas a gente também tem que ir nas diretorias de ensino. Eu estava até falando com a supervisora Alessandra no começo, né, que eu preciso marcar uma reunião do fórum. Então, a gente podia fazer uma reunião mais ampla, né, tanto na diretoria de ensino leste quanto na oeste, porque a gente sabe, por exemplo, o quanto foi difícil para a gente aprovar o Plano Estadual de Educação. Ele foi aprovado depois do municipal, e com muita pressão. E o Natan, né, que é do Movimento dos Estudantes, então eu vejo assim, com um pouco de preocupação que, depois das ocupações das escolas, eles viram que o movimento, né, ainda está vivo, dos estudantes e das estudantes, e tanto a rede municipal como a estadual começou a fazer curso com os professores e professoras, né? Então, assim, eu vejo assim, espero que não seja, mas às vezes eu penso assim que eles querem ter um pouco do controle, e o que vocês não podem deixar acontecer, porque o movimento estudantil tem que ser independente. E a gente precisa de vocês, tanto no fórum, né, como no Conselho Municipal de Educação. Não tem
ido ninguém nesses dois conselhos, nessas duas representações, tá? Então a gente precisa de vocês lá. E da questão democrática, que ele falou que já veio, né, que virá para a Câmara, da outra vez esse projeto foi para as escolas e não foi aceito, né? Teve muita divergência e dessa vez ela não foi para as escolas para ser discutido. Eu acho que ela vem para cá direto, né? Eu também fico um pouco preocupada. A gente não discutiu nas escolas. Então, mas aquele lá já foi rejeitado. A gente queria um outro. Foi. Então, a gente gostaria de discutir antes nas escolas, né, e nos coletivos esse projeto. E eu quero agradecer ao vereador, né, Gustavo Peta, por essa iniciativa, e o doutor Rodrigo por esse projeto de monitoramento, porque depois desse ataque em Suzano, a gente está tendo outras ameaças em outras escolas da região, tá, de Campinas e região. Tá? E agradecer a todas e todos, e a gente espera vocês, né, nas pré-conferências e na conferência. Obrigado, professora Solange. Professora Daniela. Rapidamente, para finalizar, porque já disseram muitas coisas, né? Mas eu acho que eu tenho que valorizar mais essa etapa de hoje, e me parece que demos um passo aí numa articulação, encaminhar para uma melhor articulação entre os setores, as áreas, para que a gente possa, então, complementar as informações que ainda faltam, e dar visibilidade e comunicação, né, para divulgação, para que os alunos possam participar, o setor privado, né, da nossa área. A gente já está comprometido em divulgar, assim que as datas se concretizem, mas eu acho que, numa articulação como está sendo proposta, tem um peso maior de envolvimento das pessoas, e isso é fundamental. Né? Então, é isso. Agradeço o convite e colocamos à disposição de qualquer necessidade que possa vir a surgir. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Daniela. Professor, acho que o professor Luiz quer... 30 segundos, só para esclarecer da lei de gestão democrática. Professora Solange, não é... Na verdade, não é isso. A minuta não tinha sentido voltar para as escolas, porque foi justamente acatando o anseio da participação. Então, só para esclarecer, não é que ela não foi aceita, foi rejeitada, não é assim. Porque, na verdade, a lei, isso eu estou falando do ponto de vista técnico, ela foi construída numa direção e houve uma proposta de que ela fosse em outra direção. Se a secretária de Educação, que é, né, quem decide sobre isso, decidiu assim, e a lei foi construída dessa forma. Não havia necessidade de retornar para as escolas. Em relação ao Grêmio, só para esclarecer, a Secretaria Municipal de Educação defende os grêmios livres estudantis, né? É isso que a gente defende. Tá certo. Vereador professor Alberto. Eu quero cumprimentar aqui o senhor presidente Gustavo Peta, da nossa Comissão de Educação e Esportes, o doutor Rodrigo, professor Luiz, professora Solange, professora Daniela e todos os presentes aqui. Eu precisei me retirar rapidamente, que ocorreu um acidente lá em casa, o escritório quebrou a chave, então eu precisei ir correndo, mas fiquei assistindo pela TV, e eu assisti a Daniela falando ainda lá, e o aluno aí também, o Daniele, o Natan e outros, deu para acompanhar, e eu fiquei muito satisfeito com essa oportunidade, essa segunda reunião da nossa comissão, e pudemos fomentar essa temática tão relevante para a cidade de Campinas. Eu quero fazer apenas uma sugestão, encaminhamento aqui na comissão, mediante a fala da Daniela, da Solange, das professoras, eu acho que a gente poderia, através da comissão, abrir o espaço da TV Câmara para fazer um convite para os professores, para falar mais sobre essa conferência. Acho que é uma oportunidade, né, que, em nome da comissão, nós poderíamos fazer isso através da TV Câmara. Também convidar todos aqui para falar, para continuar fomentando esse tema. Esse é um tema que tem que estar sempre fomentando, né? Não pode fazer uma reunião e achou que isso não existe, né? É uma série de reuniões. Mas eu quero aqui agradecer a todos os presentes, reconhecer a importância desse trabalho e fazer esse encaminhamento. Se vocês acharem interessante, a gente poderia levar isso para a TV Câmara, para uma divulgação maior, né? Obrigado.
Perfeito, vereador professor Alberto. Acho que é um ótimo encaminhamento a gente utilizar, na verdade, todos os mecanismos de divulgação da TV, Câmara e também da Casa, para a divulgação dessa conferência que vai ser realizada ainda nesse ano. Então, eu queria, dessa forma, gente, encerrar o nosso debate público. Nós já temos aqui alguns encaminhamentos no âmbito da comissão, tanto relacionados à questão do Estado, como relacionados à questão do município. Vai ser um trabalho permanente da comissão o acompanhamento do Plano Municipal de Educação. É evidente que nós sabemos as responsabilidades de cada instituição, mas a Comissão de Educação da Câmara tem também a responsabilidade política de acompanhar a política educacional do município, e esse hoje é o principal instrumento da sociedade civil, o principal instrumento dessa casa para que a gente possa avançar nas políticas públicas relacionadas à educação no município nos próximos anos. Então, eu queria realmente agradecer a presença de todos, a presença da Secretaria Municipal, do Ministério Público, do Fórum, do Simpro Campinas, do vereador professor Alberto, o vereador Zé Carlos, que esteve também presente, e encaminhar a finalização do nosso debate público. Antes disso, eu queria também dar como discutido e votado os itens que vão do item 1 ao item 13. Para que vocês saibam que estão aqui presentes, também a TV Câmara, são alguns projetos de leis que já foram discutidos, debatidos por vários vereadores e que nós estamos aqui encaminhando os pareceres favoráveis a esses projetos que ainda vão à segunda votação no plenário da Câmara. Então, o item 1 ao item 13. Ah, tá bom. Tá bom. Tá, então eu queria, dessa forma, agradecer a presença de todos os convidados e também convidando o vereador Zé Carlos, só para a gente fazer esse encaminhamento aqui dos 13 itens da comissão. Tá certo? Vocês para sentarem lá embaixo agora, tá? Então, a gente tem um procedimento formal aqui que a gente vai realizar, mas eu queria, então, agradecer a presença de vocês e dizer que nós vamos continuar nesse acompanhamento do nosso plano. Muito obrigado. E você acompanhou, então, a comissão, a reunião da Comissão de Educação e Esporte. Você vai ficar agora com o programa Questão de Ordem na apresentação da jornalista Mirna Abreu. Acompanhe. TV Câmara, Campinas. Alô? Alô. Pronto. Não, gente, então a gente vai dar prosseguimento aqui a esses 13 itens. Item número 1, discussão e votação do parecer dado pelo vereador Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 19/2019, processo número 228.760, de autoria do senhor Carmo Luiz.
279/2018, processo 228-183, de autoria do senhor Marcos Bernardelli. Acompanho o parecer exarado pelo vereador Gilberto Vermelho. Eu também acompanho o parecer exarado pelo vereador Gilberto Vermelho. Acompanho também o voto do relator. Aprovado. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho favorável ao PLO 314/2018, processo 228-337, de autoria do senhor J. Silva. Acompanho o parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho. Também acompanho o parecer. Acompanho o voto do relator. Aprovado. Item 6, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável ao PLO 332/2018, processo 228-419, de autoria do senhor Carmo Luiz. Eu acompanho o parecer exarado pelo vereador professor Alberto. Eu também acompanho o voto do relator. Aprovado. Item 7, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável ao PLO 21/2019, processo 228-762, de autoria do senhor Luiz Rossini. Acompanho o parecer exarado pelo professor Alberto. Acompanho o voto do relator. Aprovado. Item 8, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável ao PLO 4/2019, processo 228-727, de autoria do senhor Carlão do PT. Acompanho o parecer exarado. Eu também acompanho o voto do relator. Aprovado. Discussão e votação, item 9. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável ao PLO 37/2019, processo 228-958, de autoria do senhor Felipe Marquesi. Acompanho o parecer. Eu também acompanho o parecer. Aprovado. Item 10, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Antônio Flores, favorável ao PLO 30/2019, processo 228-874, de autoria do senhor Zé Carlos. Acompanho o parecer. Eu também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Aprovado. Discussão e item 11. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Antônio Flores, favorável ao PLO 350/2018, processo número 228566, de autoria do senhor Permínio Monteiro. Acompanho o parecer. Eu também acompanho o voto do relator. Eu acompanho o voto favorável do relator. Aprovado. Item 12. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Antônio Flores, favorável ao PLO 345/2018, processo 228521, de autoria do senhor Luiz Rossini. Acompanho o parecer. Eu também acompanho o voto do relator. Acompanho o voto do relator. Aprovado. Item 13 e último, discussão e votação do parecer exarado do senhor Permínio Monteiro, favorável ao PLO 355/2018, processo número 228682, de autoria do senhor Rafa Zimbaldi. Acompanho o parecer. Também acompanho o voto do relator. Acompanho o voto favorável do relator. Diante da aprovação de todos esses projetos, da realização do debate público, gostaria de agradecer a presença de todos e de todas e declarar por encerrado a segunda reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado. Obrigado.